As doenças da tiroide afetam mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal há mais de 1 milhão de doentes. As doenças da tiroide são cada vez mais frequentes, mas a grande maioria dos portugueses desconhece os efeitos. Apesar de pequena, a glândula tem um enorme impacto na saúde, uma vez que gera o funcionamento do corpo humano como um todo. A disfunção tiroideia exerce uma profunda influência na saúde e no bem-estar, já que afeta um grande número de órgãos e de sistemas. São várias as consequências do mau funcionamento da tiroide. Pode provocar infertilidade, ansiedade e depressão e gerar um funcionamento deficiente do sistema imunitário. O cancro da tiroide é a consequência mais grave. E esta é a Semana Internacional da Tiroide. Até sexta-feira, os especialistas pretendem alertar a população para a necessidade de prestar atenção à tiroide. É convidado do Diário da Manhã, Jácome de Castro, do grupo do estudo da tiroide da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia. Doutor, muito bom dia. Muito obrigada pela sua presença. Este problema resume-se por ser absolutamente complexo e muitas vezes, ou sempre, acaba por ter grandes perturbações na vida dos doentes. E muito obrigado também por ter convidado a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, os endocrinologistas e a tiroide para vir ao seu telejornal. O problema verdadeiramente não é complexo, este é que é o desafio. O problema é muito subdiagnosticado. Como a Patrícia disse e muitíssimo bem, há muitas doenças da tiroide. Esse é um ponto. Falou em números, em Portugal haverá talvez 1 milhão de pessoas com doenças da tiroide. Há muitas doenças da tiroide. As doenças da tiroide dão muitas queixas e têm uma repercussão significativa sobre a saúde. Por outro lado, é fácil, e é a descomplexidade, é fácil diagnosticar, é fácil tratar e muitas vezes curar as doenças da tiroide. E então qual é o desafio? O que é complexo? É pensarmos que as doenças existem, sabermos que elas existem e irmos à procura delas e diagnosticá-las. Uma vez que se as diagnosticarmos, vamos conseguir... Então isso é um papel fundamental dos doentes, não é? Queixarem-se ao seu médico. É fundamental os doentes queixarem-se, naturalmente, e saberem que existem doenças da tiroide. Esse é um grande avanço das últimas décadas, mas, por outro lado, é muitíssimo importante que os médicos estejam atentos que aquelas queixas podem corresponder a doenças da tiroide. Que acaba por ser muito comum, não é? Estes sintomas. Exatamente isso. A depressão, a ansiedade, a irritabilidade, as alterações do funcionamento intestinal, as alterações do peso, as alterações da frequência cardíaca, as arritmias. Quer dizer, a maior parte das pessoas que têm este tipo de queixas, muitas vezes não têm doenças da tiroide. Mas muitas das pessoas que têm doenças da tiroide têm estas queixas. Ou seja, o médico que vê as pessoas em primeiro lugar, imaginemos o médico de família, deve pensar que estas queixas possam corresponder a doenças da tiroide e encaminhar para o endocrinologista. Porque o que muitas vezes se passa? A pessoa tem queixas de ansiedade, depressão, queixas ligadas ao coração, vai aqui, vai ao psiquiatra, vai ao cardiologista, não se sente bem. Mas não vai ao endocrinologista. Complica a sua vida, tem dificuldade no emprego, dá-se mal com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos. E, no fundo, o que se passa é uma doença fácil de diagnosticar se pensarmos nela. Porque eu só consigo saber que há cadeiras encarnadas ali se olhar para o lado. Não é? Se estivessem para olhar para ali, estou no mesmo sítio e só vejo uma parede verde. A ver? E esse desafio, esse é que é o grande desafio hoje em dia em relação às doenças da tiroide. E esse é um bocadinho o mote através do qual a Sociedade Europeia da Tiroide, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e a Federação Internacional da Tiroide, que é uma associação de doentes, que todos os anos tentam levantar, nos últimos anos, o conhecimento público para as doenças da tiroide. Penso que é um aspecto muito importante esse. Este problema afeta as pessoas, mas pode afetar particularmente as mulheres. Sem dúvida, e eu naquela perspectiva machista diria, ainda bem que sou homem, mas aqui não, porque as doenças que afetam mais as mulheres são doenças fáceis, lá está. As doenças da tiroide que afetam mais as mulheres são sobretudo as doenças provocadas por anticorpos, as tais doenças autoimunes, que se dividem em dois grandes grupos. O hipertiroidismo, em que a tiroide funciona demais, e o hipotiroidismo, em que a tiroide funciona de menos. No hipertiroidismo, o que é que temos, assim, grosseiramente? Podemos ter irritabilidade, ansiedade, tremores, aumento do calor, aumento da sudação, o coração a bater depressa. No hipotiroidismo, perda de peso. No hipotiroidismo temos um pouco o contrário. Aumento de peso, intestino preso, pele seca, frio, voz rouca, coração a bater devagar. Está a ver, como dizia há bocadinho a Patrícia, são queixas que no fundo são comuns, mas que nos devem levar a pensar que podem ter a ver com a tiroide. E estes são os primeiros sinais que as pessoas devem estar atentas quando sentem que há alguma coisa errada com o seu corpo. Cada um é que tem noção disso, não é? Tal e qual, exatamente. E quando nós sentimos que há qualquer coisa que não está bem, devemos consultar o nosso médico mais próximo. No fundo, o corpo reage, não é? Temos de ter atenção a isso. Exatamente. Quando isto acontece,
é dirigirem-se ao médico de família e depois serem reencaminhados para o endocrinologista. Exatamente, é essa a nossa perspectiva. Eu penso que esse é o caminho certo. A pessoa tem queixas, vai ao médico de família, o médico de família pensa que isto pode ser tiroide, pede ou não algum primeiro exame e encaminha para o endocrinologista. Em termos de tratamento, é simples? As pessoas podem ter qualidade de vida? Exatamente. Esse é que é o grande desafio, uma das razões porque eu adoro ser endócrino. Eu gosto imenso de ser médico e gosto imenso de ser endocrinologista. Porque gosto, do diagnóstico, gosto do ensino, mas gosto das pessoas e nós aqui, sobretudo das pessoas, e nós aqui temos essa possibilidade de pôr as pessoas a sentirem-se bem, curar, tratar. A pessoa entra no consultório, no gabinete médico, como queira chamar, mal, a sentir-se mal, nós fazemos o diagnóstico, tratamos e a pessoa fica de facto recuperada. Em termos de taxa de sucesso, quanto? No hipo e no hipertireoidismo, eu diria, sabe, eu não sou político, não é? Mas também tenho a vantagem... Nós falamos muito de sondagens, de percentagens. Não há razão para não haver sucesso. Não há razão para nós não curarmos, não pormos uma pessoa que se sente mal a sentir-se bem, quer tenha hipo, quer tenha hipertireoidismo. Nesta Semana Internacional da Tiroide, o que é que está a ser, o que é que vai ser realizado, o que é que foi pensado, o que é que vai ser exatamente feito? Há vários hospitais públicos e privados que estão a desenvolver iniciativas, o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Egas Muniz, o Hospital das Forças Armadas, há também hospitais privados que estão envolvidos nisso, e depois vai haver uma grande ação de rastreio na Praça da Figueira, depois da manhã, durante a manhã, para sensibilizar um pouco as pessoas, que às vezes com uma simples análise de sangue, que não é cara e que é fácil de fazer e qualquer médico de família pode pedir, o doente consegue ter ali logo uma grande ação de rastreio entre a má função da tiroide, hiper ou hipo, e uma tiroide normal. Depois há a questão do nódulo e do cancro, que é também um dos motes que se levanta, não é? Nesta semana. Nesta semana. É a fase mais grave. Exatamente, mas também aí a tiroide é particularmente agradável de tratar, porque não há assim muitos cancros da tiroide, tem havido cada vez mais, cerca de Portugal haverá 400, 500 por ano, com uma mortalidade à volta dos 5 a 10%. Quer dizer que nós conseguimos curar mais de 90% das doenças malignas da tiroide, que é muito diferente da maior parte das outras doenças. Para isso, lá está mais uma vez, devemos diagnosticá-las cedo para as tratarmos e curarmos. Fundamental, como em todas as doenças. Como em tudo. Mas aqui com a mais-valia de sabermos que, se de facto, se o fizermos, vamos conseguir curar uma doença maligna. Geralmente aquele rótulo de doença maligna é terrível. Bom, e muitas vezes. Porquê que é mais fácil de curar do que as outras doenças? Porque o cancro da tiroide responde particularmente bem. Quando nós tratamos o cancro da tiroide, quando tiramos a tiroide, conseguimos evitar, e às vezes temos que fazer um tratamento com iodo radioativo a seguir à cirurgia, conseguimos destruir aquele risco de malignidade aumentado, conseguimos erradicar, digamos assim, as células malignas. E aqui também é possível ter qualidade de vida depois. E aqui também é completa, isso é outro, exatamente, vale a pena dizer isso, porque depois a pessoa fica sem tiroide e nós vamos tratar com a hormona tiroideia. A hormona tiroideia, o hipotiroidismo, não diria porque tirámos a tiroide, mas imagina o hipotiroidismo provocado por anticorpos, eu costumo dizer que é a doença que eu escolheria para as minhas filhas, porque é uma doença que é fácil de tratar, tratamos com a hormona da tiroide, que é pura, na dose adequada, temos a obrigação de chegar à dose adequada, na esmagadora maioria dos casos, com facilidade, é um tratamento barato, que se for bem administrado na dose adequada, não há razão para haver efeitos adversos. Doutor, acabou por nos dar aqui um ponto muito positivo de uma doença. Pois é verdade. Olhar para o aspecto positivo, não é? Exatamente. Doutor Jacomo de Castro, muito obrigada pela sua presença neste Diário da Manhã. Muito bom dia. Obrigada.